Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas. Junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Já na contagem regressiva pro podcast número 100, né? Então, fica ligado aí que vem coisa boa. Exatamente. E nesse episódio 91, estamos aí com um convidado especial. Primeira vez aí que ele vem no Bacon Podcast. Seja muito bem-vindo, Lucas Rodrigues. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite aí de ter me chamado para participar. Como eu já tinha dito aí até antes da gente começar a ligar a gravação aqui, é uma honra estar aqui no podcast com vocês. Fico muito feliz de terem me convidado, até porque também tinha dito, meu canal já tá meio paradinho ali, mas mesmo assim me convidaram aqui e fiquei muito feliz. E até porque, por conta de todos os convidados ilustres que vocês já tiveram aqui no programa, então é uma honra estar aqui. Pô, a honra é nossa, que isso. A gente que agradece aí o tempo que será disponibilizado, né? Agora, eu queria trazer um assunto aqui, né? A gente tá falando de tempo, né? E, Lucas, você compartilhou aí que você faz 2 faculdades e você trabalha, cara. Como é que você consegue? Explica aí pra gente. O tempo fica um pouco corrido. É um pouco difícil de administrar, até porque eu gosto bastante de ler também, estudar por fora, então o tempo fica bem corridinho. Eu namoro, então, cara, não tem. Não dá pra falar pra namorada assim, não, esse dia aqui, esse fim de semana aqui eu vou descansar, não quero nem saber. Então fica tudo bem encaixadinho, mas se administrar, eu tento administrar da melhor forma possível, às vezes fica meio caótico, às vezes fica meio ordenado, varia, mas certo. No fim dá tudo certo, né? Então, você faz filosofia, né, na Atlântico, né, igual a Fernanda também, que tá fazendo filosofia na Atlântico. Você foi um dos primeiros, né, você falou da... E outra faculdade que você faz é do quê? Eu faço economia na PUC São Paulo. Economia. Ciências econômicas. Não é mole não, hein? Tá fazendo filosofia e economia, caramba. É isso aí. É bem legal. Eu acredito que é importante também, né, se você puxa também, por exemplo, você diz que gosta muito de ler, né, e você tá fazendo uma faculdade de filosofia num lugar bom, então é bom você conciliar também o que você gosta também, né, eu acho que também facilita bastante, porque cara, não sei se pra você é um sacrifício ler Platão, sacrifício ler Aristóteles, eu acho que não, né, acho que não deve ser um sacrifício, não. Então é maravilhoso conciliar isso. Dá pra conciliar bem, é bem legal mesmo. A Fernanda começou a estudar na Atlântico. Eu e o Bruno, a gente quer, né, fazer alguma coisa de filosofia. A gente mandou ela na frente, a gente tá falando dos bastidores, né? A gente mandou ela na frente pra ela pisar, pra ver, né, como que é o terreno, pra ver porque se for muito difícil, o Bruno nem entra, né, nessa empreitada. Então ela tá lá pra tá lá como um teste, né, pra ver se a gente dá conta, né? E quem sabe a gente não entra aí nas próximas turmas, né? Vai ser muito legal você tá estudando com vocês lá. Maravilha, então. Ser colega lá. Então, Lucas, por favor, onde que o nosso público aí, os ouvintes do podcast, pode te encontrar? Principalmente no meu canal do YouTube, que se chama lucasr.belo, se eu não estou enganado, eu coloquei dessa forma. Nunca olhei muito o nome lá. Tanto que eu lembro que para criar o canal do YouTube, eu lembro que eu não tinha a menor ideia de que nome dar, eu tinha só o meu nome lá mesmo. Eu gravei o primeiro vídeo, até no primeiro vídeo eu falei, não, nem sei que nome que vai ter isso aqui ainda, e ficou meu nome mesmo. A gente sabe como que é isso, a gente não tinha a mínima ideia de nome, a gente falou Bacon, então é Bacon, vai ser assim. Pô, ficou legal, um bom nome, vocês não deixaram o Lucas Bruno Fernando. E também acho que pode me encontrar no Instagram, principalmente, que se eu não estou enganado, é Lucas Belo, tudo junto, só que tem 2 Es no Belo. Certo. Se não enganado é assim. Certo, ok, então, e também para facilitar, vou deixar os links na descrição. E você também pode encontrar aí os perfis do Bacon, né, no YouTube, no Instagram, nas principais plataformas aí de podcast. Só você procurar por Bacon Podcast, no Instagram também, @BaconPodcastBR. Os links também estarão na descrição. E nós continuamos com a campanha no Apoia-se, né? Então, se você quiser nos ajudar,
toda ajuda é super bem-vinda, né? Então toda ajuda será muito bem-vinda. E necessária, exatamente, né? Em vez de aumentar os colaboradores, está diminuindo, né? Não sei o que está acontecendo. Mas é isso, é essa crise, né? Essa crise, exatamente. É a guerra, né? A guerra. Enfim, essas coisas. Tinha uns ucranianos ajudando. O preço da gasolina. Infelizmente não tá dando Tá mais. muito caro. É, o preço da gasolina, exatamente. Mas, gente, com o que vocês puderem nos ajudar, né? Seja lá, como a gente sempre diz aí, com um cafezinho, né? Aquele café que você poderia gastar ali no bar, aquele pingado, né? Que você poderia gastar no bar ali de, sei lá, R$2. Vai lá e nos ajuda, né? Toda ajuda será muito bem-vinda. Então vamos lá, né? Preparados? Bora então para mais um episódio do Bacon Podcast. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Sempre quando tem essa musiquinha é porque o papo é um pouquinho mais cabeça, né? Então então nós vamos voltar no tempo um pouco, né? Pra falar sobre algo tão importante, né, Bruno? Que a gente sempre traz aqui algumas pitadas no podcast. Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse episódio. Sempre tem essa musiquinha, o papo é mais cabeça. E sempre que o papo é cabeça, eu tenho dificuldade na sinopse. Porque é com muito cabeça. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar pra vocês, ó, me acompanha. Aqui a gente vai falar sobre, óbvio, Grécia Antiga. Por quê? Que lá nasceu a civilização ocidental, lá nasceu a filosofia, lá nasceu as Olimpíadas, nasceu tanta coisa da hora lá, que a gente tem que falar várias vezes. Cavaleiros do Zodíaco se inspirou lá, então não tem como não falar muito. Sabia que você ia falar do Cavaleiro. Não tem como não falar. Só pra complementar aqui, ó a almofada que eu tenho. É, Aí, ó. isso aí, cara. Viu só? A gente escolhe muito bem os convidados, vocês acham que não? Tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? Estudar a Grécia Antiga, gostar de Cavaleiros do Zodíaco, Exatamente. assistir uns animes, vai se equilibrando. A gente falou sobre isso no podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, ele é a porta de entrada pra todo mundo gostar da Grécia. Você vai lá, moleque, querendo ver só umas porradas e faz o quê? Sai de lá querendo estudar a Grécia. Então, ó, porta de entrada. Por muito tempo eu só soube quem era Atena por causa do Cavaleiro Zodíaco. Tá aí, ó, viu? E as belas representações com aquelas armaduras lá, cara. Aquilo ali é, tipo, igual a gente falou nesse podcast, né, meu? O único problema é que os deuses não têm aquelas armaduras, né? Eles deveriam ter aquelas armaduras, né? O Cavaleiro do Zodíaco ainda foi além, ainda ele conseguiu acrescentar, agregar e conseguiu ainda deixar mais bonito ainda do que já é essa cultura, né? Exato. Vocês tinham, quando eram pequenos, uma armadura? Opa. Sim. Eu tinha do Shiryu, cara. Eu tinha, que vinha na caixinha lá, bonitinha, você colocava. É, de vestir? Caramba! Aí Você colocava eu uns ainda pedaços tenho. assim. Tá guardado. Você ainda tem? Não, mas você que tem os legal. bonequinhos, não a os fantasia. bonequinhos. Ah, você já Ah, tinha não, fantasia? fantasia. Eu tinha a Nossa. armadura mesmo. Não, dragão. muito outro nível. Nossa, Tinha todos os inveja. pedaços assim, você colocava e tal. Até fui fantasiado uma vez pra escola, acho que deve ter foto. E no chuveiro? No chuveiro você também tentava fazer o chuveiro, a água subir? Ah, Ficava inverter. água- inverter no treinamento? Tem gente aqui que fazia isso. Ai, ai. Não sei quem. É, então. Não sei Não, quem mas- fui. Não Eu sei tinha quem umas foi. ideias loucas. Eu tinha umas ideias meio doidas também. Não sei se você lembra daquele episódio que o. Caramba! O Seiya come neve pra tentar parar o calor que tá dentro dele. Eu Sim. ficava, nossa, deve ser legal comer neve, né? É, então. Eu acho que eu vou comer neve, cara. Nossa, Você queria ir num lugar que nevasse, né? Nem pra fazer, tipo, o anjinho na neve, né? O Não, boneco de pra gelo. comer. Era pra comer. Não era Falei nem pra jogar vocês. nos outros. Falei pra vocês que hoje o podcast era sério, que a gente ia falar de coisa importante. Aí, ó. Vocês Exato. estão vendo, né? Mas Mortalmente maravilha. sério. Mortalmente sério, né? A gente quer falar de cultura, a gente sempre fala aqui sobre a Grécia, né? Então vamos para as perguntinhas de praxe, né? Até mesmo para a gente contextualizar aí os nossos ouvintes, né? Porque geralmente a gente é assim, a gente fala sobre várias coisas nos podcasts e depois a gente grava alguns episódios para explicar sobre aquilo que a gente falou, né? Então quando a gente fala sobre a indústria da lacração,
quando a gente fala sobre a influência da China em Hollywood, e depois a gente grava um podcast específico para aquilo, né? Então, hoje a gente sempre fala da Grécia, inclusive a gente já gravou sobre a Grécia, a gente já gravou, né? Mas a gente trouxe mais uma realidade assim, mais da cultura pop mesmo, né? Inclusive foi um podcast que a gente também falou dos Cavaleiros do Zodíaco, e recentemente a gente gravou mais um falando dos Cavaleiros do Zodíaco, pra você ter uma ideia, né? Então, a gente tentou, né, reunir assim, mais essa parte assim, da cultura pop mesmo na Grécia, e hoje a gente quer falar, a gente quer abrir mais o podcast, a gente já está fazendo isso. Se você acompanha os episódios aí, meu caro ouvinte, você está percebendo que a gente está entrando aqui com umas temáticas assim, mais voltadas para filosofia mesmo, e é isso que a gente quer, né? Então a gente trouxe também o Belo, né? Ele trouxe o Belo para falar sobre também a arte do Belo, para falar sobre filosofia, né? Ninguém melhor do que o próprio Belo para falar sobre esse tema, né? Eu só preciso interromper um pouquinho. Não esquece, por favor, de colocar uma música do Belo Uma nesse música, momento, claro, no claro. podcast editado, por favor. Você que tá ouvindo Obrigado. no Spotify, entra no YouTube, por favor, pra ver que não é o Belo. Belo. Pois é, né? Pelo amor de Deus. Aquele Belo. Porque a pessoa que tá ouvindo deve estar pensando assim, o Belo tá lá, meu, né? A voz do Belo é mais doce, né? Não é? Era pra ser um podcast sério. E eu falei, desculpa aí. que a gente não era mais galhofa, né? Olha só, então... Mas então que é bom. vamos lá, né? Vamos começar então com a pergunta, então, né? Afinal, aí eu jogo aí pra vocês, Lucas, se quiser responder, fica aí a seu critério. O que é a cultura? Bom, acho que a melhor forma de começar a falar da cultura é contrapondo um pensamento um pouco mais aprofundado do que ela realmente é, as definições ou conceitos gerais que a gente tem de cultura hoje em dia, atualmente, de maneira um pouco mais superficial, né? Então, as principais definições, bem entre aspas, modernas a respeito de cultura, são aquelas que a gente costuma ouvir como sendo a expressão geral de um povo, ou simples entretenimento. Então, quando as pessoas falam de cultura, elas estão falando de música, elas estão falando de cinema, elas estão falando de arte no geral, né? A pessoa fala, esse grafite aqui é cultural, essa pichação é cultural, essa exposição que tem no museu, seja o que ela for, é cultural. Tudo isso se engloba pela cultura hoje em dia. Então elas vêm basicamente como sendo essas duas formas. A partir dessas duas definições, como sendo essa expressão geral de um povo, sendo as suas tradições, formas de organização, né, sua linguagem, seus ritos e etc. E sendo visto como uma forma de conjunto geral de entretenimento. Né? Arte, aquelas coisas que adornam a vida, mas que não são essenciais. Né? O essencial mesmo, o verdadeiro, é a nossa vida profissional, que a gente vai lá, trabalha, ganha o dinheiro, depois a gente usa a cultura como uma espécie de adorno. A gente vai lá, ganha dinheiro, isso é a vida real, só que aí no fim de semana a gente sai para escutar uma musiquinha em um bar, em algum lugar, ver uma música ao vivo, e a cultura funciona com essa espécie de enfeite para a nossa vida verdadeira, profissional, enraizada no chão, material e etc. Né? Só que aí a partir disso cria-se um problema, porque do que nós falamos então quando nós dizemos que uma pessoa é culta? O que é uma pessoa culta? É aquela que simplesmente se entretém mais? Ou que tem mais conhecimento? Eu já estava me sentindo culto. Exato, porque é a pessoa que se entretém mais e a que tem mais conhecimento dessa expressão geral de um povo, seja o que ela for, como por exemplo, BBB. É a pessoa que conhece mais de BBB, ela é a mais culta, então a pessoa que conhece mais de samba, a pessoa que conhece mais do carnaval, tudo isso são formas de expressão geral de um povo que são definidas hoje em dia como sendo culturais. As pessoas olham para essas manifestações, seja do que elas forem, para esse carnaval todo, para as músicas em geral, MPB, músicas de samba, etc. Todas elas olham, isso aqui é cultural. Tanto que elas até argumentam pelo investimento público de dinheiro nessas formas de expressão culturais. Né? Chamam dessa forma. Só que aí cria-se esse problema. Então a pessoa culta, ela é a que conhece mais a respeito dessas coisas, ou quando nós falamos de uma pessoa culta, é aquela que se esforça para conhecer aquilo que é mais elevado. Parece que quando a gente se refere a uma pessoa culta, a gente ainda tem em mente essa segunda perspectiva,
que é uma pessoa que está se esforçando cada vez mais para obter um conhecimento daquilo que é mais elevado e mais profundo. Obviamente, isso já se deturpou um pouco também, porque as pessoas tendem a ver uma pessoa culta como sendo aquela que possui uma erudição completamente vã, uma simples acumulação de conhecimentos e fatos completamente aleatórios, sem sentido nenhum, sem qualquer tipo de articulação interna, sem qualquer tipo de relação, como se fosse uma memória de um computador. Tanto que você vê esses testes aí hoje em dia de inteligência, e eles geralmente passam na TV naqueles programas em que a pessoa tem que responder perguntas completamente aleatórias. Então, a pessoa que é inteligente, que todo mundo fala, nossa, esse cara é absurdo de inteligente. A pessoa mais culta que eu já conheci, é aquela que consegue responder sobre a história do Brasil, a história da Grécia, a filosofia aqui, não sei o quê, coisas completamente aleatórias, absolutas, assim, né? A pessoa mais culta que passou mais tempo na Wikipedia, né? Pessoa... Exatamente. O que é o vestibular, senão uma espécie de teste para esse tipo de erudição mais vã? Ele tem, óbvio, não é o vestibular como um todo, tem questões lá e tudo mais que exigem um certo tipo de conhecimento mais profundo, mas no geral, esse teste de conhecimento geral que eles colocam é um acúmulo vão de conhecimentos sem qualquer articulação em relação interna nenhuma. É o que chega mais longe no show do milhão, né? É isso. Exato, é perfeito. Basicamente isso. As pessoas tendem a ver dessa maneira um pouco deturpada, mas ainda assim, quando você fala de maneira, como eu posso dizer? Quando você aperta um pouco mais o parafuso e fala, não, mas vamos falar de alguém que é culto mesmo, alguém que é sábio, a pessoa ela geralmente reconhece que é esse indivíduo que se esforça pelo conhecimento das coisas mais elevadas. Então ela ainda tem um pouco essa percepção, ela ainda não se deturpou completamente pra gente. E aí, nesse sentido, a gente pode começar a falar de cultura de maneira um pouco mais aprofundada e um pouco mais específica, né? Dá uma definição à la Jordan Peterson. Não sei se vocês estão familiarizados com ele, mas ele trabalha as coisas de maneira bastante pragmática, e a partir dessa perspectiva pragmática ele abre para o transcendente, abre para as questões mais universais. Eu acho isso muito legal, eu acho que é um jeito interessante de abordar essa questão. Então, creio eu que o Jordan Peterson ele poderia definir mais ou menos nas seguintes linhas. Falar da cultura como sendo a ordem de um povo, de uma sociedade, no geral, a ordem social, cuja uma das expressões é uma relação articulada de expectativas. Eu já vou explicar tudo isso, tá? Não vai ficar assim não, tá? Mas é a ordem geral da sociedade, cuja uma das expressões é uma relação articulada, estruturada de expectativas. Como assim? Começar pela ordem, né? Pela palavra, o termo ordem que está aí nessa definição. Ordem é aquilo que se opõe ao caos, é aquilo que é conhecido, ordenado, né? O próprio nome já diz. É conhecido, é esperado, em oposição ao caos, que é aquilo que é desconhecido e inesperado. Você experiencia, em certo sentido, o caos e a ordem o tempo inteiro. Se você tem à sua disposição elementos que são ordenados, né? Por exemplo, eu tenho um copo aqui, ele é ordenado. Eu sei que o copo, eu tenho uma expectativa com o copo, eu sei que ele não vai sair sambando daqui, virar um coelho ou virar um dragão e cuspir fogo pela casa. Eu sei que o copo ele vai cumprir a função dele, segundo a própria natureza dele, que é servir de recipiente para essa aguinha aqui que eu vou beber durante o podcast. Eu tenho uma expectativa com ele, tem uma certa ordem. E eu experiencio desordem também. Porque, por exemplo, aqui na minha frente eu tenho a janela e tá tudo escuro. Eu não tenho, em certo sentido, eu não tenho um conhecimento daquilo que está na escuridão. Né? Eu preciso da luz para poder ver. Então aquilo se demonstra, em certo sentido, desconhecido para mim. Eu estou experienciando essas duas coisas o tempo inteiro. E isso transposto para a sociedade, né? A desordem social, ela se revela como uma completa anarquia, né? Uma quebra de expectativa. Então, quando você pensa em desordem social, você pensa no quê? Você pensa em... As imagens que vêm à cabeça são geralmente aquelas de fogo, tem pessoas que estão destruindo lojas, pessoas não estão respeitando instituição nenhuma, pessoas estão roubando, botando fogo em pneu, tá um caos completo, você vai ser assaltado, morto, assassinado, qualquer coisa aí você imagina quando você sai na rua. A Paulista depois que o Corinthians perde. Foi uma boa definição. É uma boa mesmo. E olha que eu sou corintiano. Não é só depois que o Corinthians perde, não, viu?
quero dizer Não, é que todas as qualquer torcidas time de grande São Paulo... da capital, mas é que como o Corinthians é o maior, o caos é Não, maior. é porque você é palmeirense, você fala isso. Admite. Saiu agora pela o cara É. conseguiu sair dessa ainda, hein? É, sem vergonha. Eu conheço. Ele vive falando no Bacon é palmeirense, que já falo. Sou corintiana, tá, pessoas? É que quem responde as caixinhas é o Bruno, então não tem o que fazer. Bom, mas então, desordem social, o caos na dimensão social se revela como o Corinthians depois de perder uma partida, entendeu? Os corintianos depois de perder uma partida. É fogo na rua, é quebração de loja e desrespeito às instituições, à norma social e etc. E enquanto a ordem social, ela se revela como sendo uma harmonia de relações, né? As expectativas, elas são correspondidas. Eu saio na rua e eu não espero que a pessoa com que... Ou antes de sair na rua, eu pego o elevador aqui do meu prédio. Eu não espero que a pessoa que vai entrar no elevador comigo vá botar fogo, vá começar a gritar, vá agir como louca. Eu espero que ela vá entrar no elevador, vai me dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai Vai ser respeitar o minimamente contrato, né? respeitosa. Exato. Vai ser minimamente respeitosa. Vai me tratar com uma dignidade humana. Ela vai sair, vai fazer as coisas dela, eu vou fazer minhas coisas e a gente vai se desencontrar, e é isso. Mas essa relação foi uma relação de ordem, de expectativa, em que a expectativa foi correspondida. Aquela pessoa não agiu como louca, ela não criou um estado de caos. E é isso que se revela na ordem social como um todo, né? As pessoas respeitando os contratos, as pessoas compram, pagam pelo que elas compraram, as pessoas vendem, recebem o dinheiro, oferecem o serviço e tudo ou mais, né? Então, em certo sentido, as expectativas elas se harmonizam. A minha expectativa se harmoniza com a sua, que se harmoniza com a sua, com a dele, com a dela, etc. E elas só se harmonizam porque elas estão ordenadas. E elas estão ordenadas porque encontram-se sob os mesmos valores. Porque se não estivessem sob os mesmos valores, não haveria ordem. Por isso que é um perigo tão grande, por isso que o Jordan Peterson advoga tanto pelo respeito pela a tradição e os valores que nós herdamos do nosso passado, que são valores culturais, e que não devem ser desrespeitados ou tratados como se fossem meros adornos à nossa realidade, como eu tinha dito antes. Se nós tratarmos cultura como sendo simples entretenimento, adorno, aquilo que a nossa vida real profissional, nós vamos acabar dispensando com esses adornos sem mais nem menos quando houver um certo tipo de crise nessa área mais específica profissional da vida, e isso não vai fazer com que o enfoque fique maior nessa área profissional, mas antes vai desestruturar a sociedade como um todo. Então, as expectativas se harmonizam, elas se harmonizam porque estão ordenadas, e elas estão ordenadas porque estão sob os mesmos valores. E estão sob os mesmos valores porque nós funcionamos à base de valores. Isso, essa questão ela é fundamental para discutir cultura. Opa, pode falar à vontade. Esqueci de avisar, tem como levantar a mão. Esqueci disso Só aí. pra Legal isso aqui. não interromper o raciocínio nem Que nada. interessante. Mas qualquer coisa você pode continuar, a gente levanta aqui para entrar na Fica à fila. vontade. Não, é que eu acho interessante a gente comentar, porque aqui a gente está entrando num campo onde a gente acaba sempre tendo uma visão muito materialista e visível quando a gente pensa em ordem. E não é assim. O ser humano ele é um ser complexo, que ele não é um ser simplesmente material. Então, quando a gente pensa em ordem, o universo ele foi criado de forma ordenada, seja ele material, como, sei lá, a Via Láctea, a gente vê os planetas em torno do Sol ali, respeitando a ordem elíptica ali de rotação, quanto na relação entre pessoas, na forma como elas se relacionam, nos sentimentos que elas têm, nas ideias. As ideias, para que elas façam sentido, elas têm que ser ordenadas. Então, dentro disso tudo, dentro dessa ordem completa, e aí os filósofos de plantão me corrijam se eu estiver falando um monte de besteira, mas, então, o universo ele é ordenado em qualquer âmbito que a gente olhar, seja macro, material ou imaterial, e no micro, no indivíduo. Dentro do indivíduo, seja ele material ou imaterial, ele tem que ter uma ordem. Então, porque o universo inteiro ele é ordenado. Então, automaticamente entra naquilo que o Lucas estava comentando. Então, a gente tem que ter essa visão de que a ordem ela é respeitada, seja no macro, seja no micro, seja no material ou no imaterial. A todo momento, o universo necessita dessa ordem. Essa questão da ordem ela é muito clara. Acho que se a gente pensar até, vamos trazer, não tanto para a filosofia, mas vamos trazer para a nossa realidade concreta. Então, meu pensamento, se eu não ordeno meu pensamento, se torna uma bagunça. Então, o que acontece quando você pensa muitas coisas ao mesmo tempo?
você acaba não pensando nada, você acaba caindo numa crise de ansiedade, por exemplo. A crise de ansiedade é uma multidão de pensamentos, de sentimentos que se antecipam e que se conflitam, e você acaba não conseguindo viver o momento presente, né? Então, isso na vida pessoal de cada um, a gente consegue ver essa desordem. E é interessante pensar na questão, por exemplo, o que as revoluções fazem. Elas pegam a cultura e criam meio que uma contracultura, né? Existe até um movimento da contracultura que é muito utilizado na Revolução Comunista, né? Por quê? Porque aí você tira a ordem vigente, você quer realmente criar esse caos, tirar esses valores, tirar essa ordem para substituir a sociedade atual por uma outra sociedade, por uma outra ordem, por uma outra realidade. Então, o que é o movimento da contracultura? É você pegar a cultura que é algo ordenado, que é algo com base em valores, em tradições, você destrói, você inverte tudo para gerar o caos e aí trazer uma outra sociedade, um outro valor, uma outra realidade, né, no caso. E olha como tudo isso é interessante. A gente falou no exemplo social, então, quando a gente citou o exemplo do Corinthians brincando aqui, a gente falou da ordem social, da ordem da cidade, a gente falou da ordem do universo, quando eu citei aqui a Via Láctea, a Fernanda comentou da ordem psicológica, né, da relação das ideias, e o que a gente considera o pecado? Uma desordem na alma. Então, inclusive no âmbito teológico, no âmbito espiritual, é necessário uma ordem. Então, o pecado nada mais é do que um caminho, né, da nossa alma à desordem. Então, sendo assim, o que é esperado? Né? Uma ordem acima de toda ordem, aquilo que ordena todas as coisas, certo? Então, aqui a gente entra na questão teológica de Deus. Então, entender a ordem é muito importante, inclusive para a nossa fé, para a nossa vida, em qualquer âmbito que a gente está falando. Seja ele social, psicológico, entender a natureza de forma geral, quanto na questão espiritual. Porque você enxerga a ordem e você pressupõe um ordenador. Pro Platão, por exemplo, estava conversando, inclusive, daquelas aulas do Remo, eu não lembro se ele chegou a comentar disso em uma das aulas ao vivo ou numa das aulas gravadas, mas pro Platão, por exemplo, é condição de possibilidade para qualquer tipo de conhecimento pressupor um princípio ordenador. Se não houvesse a ideia do bem, que muitas vezes ele atribui e identifica com Deus, não haveria qualquer tipo de ordem e, portanto, não haveria qualquer tipo de conhecimento. Deus é um princípio ordenador que revela essa ordem e dá vazão a essa ordem no mundo, né, da qual todas as coisas estão permeadas. E, como você tinha dito, a nossa virtude ela consiste no ordenamento das afeições em busca e em conformidade com o bem. Né? Consiste em ordenar as afeições em conformidade com o bem. Então, tudo que quer continuar e permanecendo ser, e tudo que quer expressar de maneira mais profunda a sua própria natureza, tem de se ordenar. Se submete-se ao caos, se submete-se à desordem, se desfaz. Isso a gente vê facilmente, né? Que nem eu tinha dito do copo. Esse copo ele está só aqui porque ele tem uma certa estrutura, uma certa ordem interna de proporcionalidade, certa ordem pelo próprio material que ele possui, a forma que ele possui, etc. Se essa ordem se desfaz, se eu derrubo ele no chão, ele quebra, ou se depois eu ainda piso e amasso cada vez mais, até se transformar em caquinhos minúsculos, ele perdeu a sua ordem, ele se desfez e, portanto, ele não é mais copo. Por isso, inclusive, que Boécio, na Consolação da Filosofia, ele diz claramente que os homens que se desvirtuam, os homens que caem em vício, eles não são mais propriamente homens, porque a sua natureza se corrompeu. Eles podem ser equiparados aos animais, inclusive serem vistos como seres inferiores aos animais, porque os animais ainda cumprem a sua natureza. E não é questão de vício neles cumprirem a própria natureza, mas é um vício no homem agir como um animal. E, portanto, ele pode ser visto identificado, equiparado aos animais quando exerce um conjunto amplo de vícios, e ainda pode ser visto como pior, porque ele está se colocando abaixo da sua natureza, né? Ele está se desfazendo, está se deixando desordenar, entrando no caos, perdendo a sua unidade, sua integridade, perdendo a sua relação com todos aqueles transcendentais que se identificam com o ser, a unidade, a beleza, a verdade, etc, etc, se distanciando cada vez mais, perdendo a sua própria dignidade humana, né? E aí por isso que a ordem é tão importante para falar de cultura também, porque como eu tinha dito, nós temos certas expectativas que se harmonizam. As expectativas estão ordenadas porque estão sob os mesmos valores, e estão sob os mesmos valores,
e podem ser entendidas dessa forma porque nós funcionamos à base de valores. Isso é fundamental de entender. Isso o Peterson ele bate nessa tecla o tempo inteiro naquele mapas do significado dele, que há uma estrutura de valores, uma hierarquia de valores que vou reformular para ficar mais claro. Há uma hierarquia de valores que estrutura a nossa percepção e as nossas ações e o nosso interesse como um todo. O exemplo mais clássico disso é: por que vocês estão me escutando nesse momento? Por que vocês estão sentados no lugar onde vocês estão, olhando para a tela do computador ou do celular, ou seja o que for, e fazendo isto que estão fazendo neste momento? E não todas as outras infinitas possibilidades de ações e de pensamentos que se demonstram como possibilidades reais a vocês, passíveis de serem atualizadas. Como, por exemplo, eu podia desligar aqui e ficar só olhando para minha parede branca aqui. Qual é a razão de eu estar olhando para o meu computador, falando o que eu estou falando e enxergando vocês? Por que não contemplar só a minha parede branca? Por que não escutar qualquer tipo de som ou ruído que se apresente a mim? Por que eu escuto música? Por que eu olho para as estrelas? Por que não olhar simplesmente para a parede do meu lado, para os tijolinhos aqui do lado? Por que eu escolho comer coisas boas e não simplesmente qualquer coisa? Né? Tudo se demonstra para nós como sendo... Aí entra uma questão interessante, porque se tudo é simplesmente um conjunto de átomos, não faz sentido eu olhar para vocês ao invés de olhar para minha parede, porque são só conjuntos de átomos organizados de tal forma, não tem sentido nenhum, né? Você entra numa espécie de vazio existencial. Sim. Só que nós sabemos que esse não é o caso. Nós sabemos que para agir, para que nós tenhamos qualquer tipo de ação e pensamento no mundo, é condição de possibilidade que haja uma estrutura, uma hierarquia de valores que estruture a nossa psique. Do contrário, nós não conseguiríamos fazer nada. Né? Nós temos uma psique, uma estrutura que guia a nossa percepção. Por isso que eu olho vocês aqui, porque eu valorizo mais isso. Eu valorizo mais estar aqui presente, falar com vocês, estar aqui nesse podcast, do que ficar olhando para minha parede. Eu valorizo mais escutar uma boa música do que simplesmente escutar um ruído qualquer. Colocar lá no Spotify, som de não sei o que, sei lá, som de carro dando drift, não sei o que. Não, você pega algum som que seja ordenado, que seja bom, e você sabe disso. Que de alguma forma ele é bom. Isso que é interessante, você sabe que ele é bom, você sabe que as coisas são bens, e você as busca porque são bens. E porque são bens são desejáveis. E porque são bens estruturam a sua hierarquia de valores. E isso faz com que a gente caia numa conclusão muito interessante, porque isso significa que para que haja uma ordem social, é necessário que a nossa hierarquia de valores esteja relacionada e articulada estruturalmente. E para que esteja a hierarquia de valores social, eu digo, como um todo, a nossa hierarquia de valores, a hierarquia de valores de uma sociedade, para que haja uma certa ordem na sociedade, ela tem que estar estruturada e articulada, ela tem que estar articulada estruturalmente. A hierarquia de valores social, coloquemos assim. E para que isso aconteça, é preciso de um princípio ordenador, que estruture, por sua vez, a hierarquia de valores. É preciso um princípio ordenador, um vértice axiológico, o topo da hierarquia, que mantenha a hierarquia em ordem, intacta, né? que ela consiga se manter. Muitas vezes a gente pensa numa hierarquia de valores, né? Você fala isso, hierarquia. A pessoa pensa na forma geométrica do triângulo. Né? Ela pensa numa pirâmide. E aí ela pensa, daí essa imagem pode fazer com que nós nos enganemos. Porque se você tirar o topo da pirâmide, a pirâmide se mantém intacta. A base dela continua firme. E essa não é a forma certa de ver uma hierarquia de valores. Porque se você tira o topo de uma hierarquia, se você tira aquilo que é princípio e a fundamenta, ela se desfaz, ela se desmancha. O topo da hierarquia ele é mais propriamente visto como uma coluna vertebral da hierarquia. Não é o topo que você tira ali da pirâmide e ela continua ok. É a coluna vertebral, aquilo que é essencial para que ela se mantenha estruturada. Em certo sentido, é aquele palitinho que algumas lanchonetes, aquele palitinho de dente que algumas lanchonetes colocam no hambúrguer para ele não desmontar, sabe? Se você tirar o palitinho, meu irmão, seu hambúrguer vai vir todo ferrado. Uma sujeira. O tomate vai voar para lá, a carne vai voar para cá. O topo da hierarquia de valores, o topo de uma hierarquia, aquilo que é fundamento, é como esse palitinho. É aquilo que mantém a coisa em ordem, certo? E, em certo sentido, é o princípio, é o valor fundamental em função de que todos os outros valores se articulam. Ora, se nós estamos falando aqui de um valor que excede todos os outros,
que é vértice axiológico. O que é esse valor se não o sumo bem de que os filósofos falam tanto? Se o bem é aquilo que é desejável, aquilo que nós buscamos, aquilo que guia o nosso interesse, que estrutura a nossa percepção, que estrutura a nossa hierarquia de percepção, e esses bens precisam ter um princípio fundamental que os fundamente e os estruture, que princípio é esse se não o sumo bem? De qual todas as outras coisas que participam são bens e que, portanto, nós buscamos porque elas são bens e não por si mesmas. Então, a conclusão é que, em certo sentido, a cultura ela é uma expressão dessa ordem cujas raízes estão no supremo bem e no sumo bem para a filosofia. Então isso é muito importante. Já dá para ver aqui como que a questão ela já se desembrulhou muito mais do que a cultura é simples expressão de um povo, é simples BBB, samba e carnaval, né? Fica um pouco mais interessante quando a gente aborda dessa forma. E aqui a gente está só arranhando, né? Dá para ir mais a fundo, cara. Dá para ir. Se vocês quiserem uma bibliografia interessante sobre isso, não é exatamente sobre cultura, mas que você consegue derivar a questão dali, leiam A Consolação da Filosofia do Boécio. Além de ser um livro belíssimo e um livro fundamental para todo mundo que gosta e que pretende estudar filosofia, é também um livro que revela-nos esse montante de questões fundamentais, as questões sobre o sumo bem, as questões sobre a unidade, sobre a ordem, sobre o que define e, por excelência, o homem. Afinal de contas, só para fugir um pouquinho do assunto, mas dar um breve panorama do livro, só para ter uma noção do quão interessante é. Não sei se vocês conhecem a história do Boécio, mas o Boécio ele foi preso por traição, né? Os caras traíram ele ali, se não me engano ele era senador romano, não lembro exatamente o que ele fazia, não lembro muito bem da história. Mas eu sei que ele foi preso e ele tinha sido traído, então ele foi uma prisão injusta. E na prisão, entre torturas, antes dele ser condenado à morte, aliás, ele já tinha sido condenado à morte, mas antes de morrer propriamente, de sofrer execução, entre torturas ele escreveu esse livro, que é A Consolação da Filosofia. É muito interessante porque o tema do livro é que a filosofia chega até ele como uma bela mulher grandiosa, sabe? Com vestes brancas completamente belíssimas. E ela começa a fazer um trabalho quase que terapêutico com ele. Então ela traz ele de volta ao eixo existencial, porque ele estava todo auto-piedoso, sabe? Ai, minha vida é uma porcaria. Ele estava cantando com uma espécie de... O livro começa com ele cantando com uma espécie de musas falsas lá da Roma, que se chamavam Camenas, e são musas de autopiedade. Então ele tá, nossa, como eu sou sofredor, né? Nossa, como eu sou injustiçado. E aí a filosofia chega como sendo aquela mulher grandiosa e ela já chuta pro lado aquelas Camenas, aquelas figuras dessas pseudomusas que estavam ali com ele. E já fala, olha aqui, não, você vai voltar aqui pro eixo, você vai voltar para o que... vai voltar-se para o que verdadeiramente importa. E aí ele vai chegar à questão do sumo bem. Tanto que é muito interessante, né? A gente vai falar aqui do início da filosofia, e uma das expressões mais clássicas da filosofia é o conhece-te a ti mesmo, que estava ali em Delfos, e cujo Sócrates foi a expressão arquetípica e mais clara, encarnada desse princípio. E a filosofia, ela justamente fala para Boécio, a sua maior doença, agora eu vejo qual é a sua maior doença. Sua maior doença é que você esqueceu quem você é. Porque ela pergunta para o Boécio, o que é você? Daí o Boécio responde, eu sou um homem racional e mortal, que é a definição clássica do que é um homem, né? Que, se eu não me engano, foi dada por Porfírio. E aí o Boécio responde isso e a filosofia, agora eu sei o seu problema. Você esqueceu quem você é. Você sabe a definição, mas você não tá com a coisa prendida na alma. E aí ela começa um trabalho terapêutico. Ele é um livro belíssimo e ele vai chegar a todas essas questões e elas vão se demonstrar muito mais claras do que eu posso expressar, porque eu não sou Boécio. É impossível expressar tão bem quanto ele. Mas a gente chega a essa conclusão de que a cultura, ela é, em certo sentido, a expressão da ordem, cuja raiz está no sumo bem, por conta dessa dessa demonstração. E ela se ela estrutura a nossa hierarquia de valores, e a nossa hierarquia de valores articulada estruturalmente é o que estrutura, tô falando muito estrutura, mas é uma boa palavra para deixar bem claro, assim, porque quando a gente pensa de estrutura, a gente pensa em algo articulado, firme, né? Aquela estrutura de um prédio, é aquilo que o mantém de pé, né? E a nossa hierarquia de valores é o que estrutura, a nossa hierarquia de valores compartilhada é o que estrutura, por sua vez, a ordem social. Então, a gente pode dizer que a cultura é aquilo que ordena a polis, é a alma de um povo.
o padre meu Deus do céu, meu francês é horrível, cara. Antonin Sertiange, né? Ele que escreveu aquele livro famoso, A Vida Intelectual, ele tem mais um livro que se chama O Mito Moderno da Ciência. Ele dá uma definição bem brevezinha, assim, de cultura. Ele diz: a alma de um povo é seu moral, e a cultura será apenas um fruto desse moral. A alma de um povo é o seu moral, porque a alma de um povo é aqueles valores a que eles se ordenam. E a cultura ela será um fruto desse moral. Então, quando a nossa moral é ruim, quando aquilo que está no topo da hierarquia é horrível, a nossa cultura se degrada, ela deixa de ser o que ela é. Uma Por isso que consequência, né? vira. Exato, por isso que vira essa espécie de meme. O cara culto é o que conhece BBB e o que acompanha a fofoca política, você entendeu? Imagina a moral, né, dessa galera. É, exato. Você fala de um cara culto hoje, é aquele cara que acompanha fielmente todas as fofocas políticas. Tanto que política virou isso hoje. Política não é mais a ciência da polis, da sociedade, etc. Não é mais você ler a República de Platão, a política de Aristóteles. Não é mais você saber nada disso. É você acompanhar as fofocas políticas. Uhum. É você ver lá, é quase um site de fofoca mesmo. Você entra lá, o deputado tal falou não sei o que, o senador tal, não sei quem foi pra Ucrânia e falou não sei o que de mulher. Tipo, é isso política, É você isso. entendeu? Virou isso, virou uma bagunça. Porque o que está no topo da nossa hierarquia, se for o sumo bem, né, em certo sentido é sempre um bem, ele pode estar degradado, ele pode perder a sua forma, ele pode apenas se mimificar um bem, né, essa questão toda que eu acho muito interessante sempre da personagem das musas e das sereias. Elas são personagens perfeitas, porque as musas, elas são, na Grécia Antiga, aquelas figuras mitológicas que são patronas da beleza e da verdade. Então os poetas cantam pela inspiração das musas. E eles não cantam mentiras. De início não era assim. Eles cantavam as verdades. As musas revelavam para eles aquelas verdades contidas na história, contidas nas histórias heróicas de um povo. E porque eles não tinham a capacidade de conhecer essas verdades. Eles não estavam lá. Eles não sabem todos os pormenores. Então as musas revelam isso para os poetas. E Platão era um amante das musas por excelência. Então os filósofos eles continuam sendo, em certos sentidos, inspirados pelas musas. E as musas elas são essas patronas da beleza e da verdade. Enquanto as sereias, elas são aquilo que mais imita bem as musas. Elas são as figuras perfeitas para o mal. Porque elas são aquelas que cantam belíssimas canções, como as musas, mas elas não são canções belas mesmo. Elas são canções de sedução. Elas enganam. Elas fazem parecer que são belas, mas apenas para te atrair cada vez mais profundo, pro fundo do mar, para finalmente te destroçar por completo. Elas nunca entregam aquilo que elas prometem. Em certo sentido, todo vício é assim. Todo vício, ele sempre te demonstra uma imagem, mas nunca entrega aquilo que ele promete. A satisfação que ele promete não pode ser entregue por ele. Porque essa satisfação só se encontra no sumo bem. Né? Em certo sentido, os vícios sempre têm essa imagem. Né? A pessoa vai usando cada vez mais drogas, cada vez mais pesadas, até que chega um certo ponto em que nenhuma droga faz mais efeito para ele. Que é aquele... E aí, ele fica perdido completamente ele fica perdido existencialmente, por completo, que é aquele momento em que a sereia levou ele para baixo e o destroçou por completo. Né? Enquanto que as musas são essa imagem bonitinha. Né? Então você vê em que se deteriora a cultura hoje em dia, em que se deteriora tudo o que a gente tem. A gente está num antro de sereias, digamos assim. A gente está num antro de sereias. As musas, elas estão... A canção delas está muito apagada pra gente, mas ainda existe. E ela se encontra principalmente naqueles que exercem e incorporam a cultura de maneira mais excelente. Aqueles que ainda conseguem enxergar aquilo que há aquela luz na escuridão, de que o Peterson tanto fala. Né? E é justamente por isso que a cultura ela serve de ponto de orientação existencial para as pessoas. O Peterson chega, e também o Mircea Eliade, para recomendar mais uma bibliografia. Quem quiser ler O Sagrado e o Profano, é um ótimo livro. Ele deixa cristalina essa questão. Qual a diferença do homem profano para o homem sagrado? O homem profano encontra assim, um vazio existencial. Ele está na completa escuridão. E não há qualquer orientação na completa escuridão. Tudo se demonstra igualmente perto, longe, tudo se demonstra igualmente aleatório. Quando você está na completa escuridão, não existe mais perto, mais longe, para frente, para trás. É um vazio completo. Você não tem orientação. Mas se acende uma luz na completa escuridão, de repente você tem o mais próximo, mais longe, você tem a conformidade maior. Então, quando você tem o sagrado, você tem a pessoa sagrada, né? Você tem um valor maior, você tem o sumo bem, aquilo serve de orientação existencial para você. Então, certo sentido também,
a cultura é aquilo que nos dá o sentido para a vida. É aquele maior valor, aquilo que está ordenado e que nos dá sentido. E, portanto, é o alimento mais excelente para a alma, de que fala Platão. Mais uma bibliografia bastante aí, mas para quem quiser também ler o Fedro de Platão, ele fala disso. E é o meu diálogo preferido de Platão, é o diálogo, provavelmente o diálogo mais bonito, em que ele vai fazer uma analogia da alma com uma auriga guiada por 2 cavalos. E aí ele diz claramente que o pasto mais excelente para a alma, o lugar onde ela se nutre melhor, é aquele lugar que está além do céu, que ele chama de hiperurânio. Então você imagina, você olha para o céu e já é a coisa mais elevada que a gente consegue contemplar aqui da Terra. Aquelas estrelas, aquela ordem, aquela beleza que os pitagóricos confundiram como sendo aquilo que era de mais excelente. Né? O conhecimento da astronomia é aquilo que é o de mais excelente, mais do que a metafísica, mais do que tudo. E Platão olha e fala, não, é aquilo que está além dos céus. É o sumo bem, os valores, aquilo que se encontra no mundo das ideias, né? Aquilo que o princípio metafísico por excelência, que é a ideia do bem. Que fundamenta todas as demais. Então, aí já deu para ver como dá para destrinchar bem mais essa questão da cultura e por que, aí entrando mais propriamente na nossa questão, os gregos são fundamentais para a nossa cultura ocidental. Porque eles fundamentaram tudo isso. Isso tudo que eu estou falando aqui não é novo. Isso tudo que eu estou falando aqui não é... Eu uso o Jordan Peterson para explicar essa questão porque ele deixa isso, que nem eu tinha dito, cristalino, muito claro. E ele faz o caminho... Ele faz um caminho muito interessante, que ele começa por essa questão mais pragmática. Olha aqui, nós temos expectativas, você enxerga isso. Nós compartilhamos expectativas, nós compartilhamos, e por conta disso nós compartilhamos valores. E a partir disso, né, dessas questões mais próximas, mais concretas, ele chega a essa ideia do sumo bem. Né? O Jordan Peterson ele bate num teto ali, um pouco... Ele não chega que nem o Boécio, o sumo bem, o transcendente, etc. Né? Ele bate no teto ali porque ele se mantém muito nas questões psicológicas. E ele já, inclusive, deixou bem claro que isso é uma tensão na vida dele, né? Que ele ainda não consegue acertar direito se ele se converteu, se ele vai se converter, etc. Mas ainda assim é um autor fundamental, acho, para os nossos tempos e que demonstra de maneira claríssima essa questão. Eu tenho a impressão que o Jordan Peterson ele consegue, né? Inclusive o fato dele ainda estar um pouco, digamos, preso a essa questão menos religiosa, faz com que ele dialogue muito melhor com as pessoas, porque as pessoas elas acabam virando a cara. Se você fala numa visão mais transcendental da coisa, mais religiosa, mais teológica, elas viram a cara. Então eu tô te trazendo um bem muito maior, só que pelo seu preconceito você não vai me ouvir. Então ele por essa barreira, digamos assim, ele acaba dialogando melhor com a maioria. Então, por incrível que pareça, parece ser um problema, mas acaba sendo uma solução para os tempos de hoje. E ele trabalha muito a questão da realidade, né? Então, tem o 12 Regras para a Vida, que é um livro muito bom, principalmente como porta de entrada, assim, ó. Quando ele fala um negócio, né, arrume sua cama. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito concreta, mas peraí, precisa ser dito hoje em dia. Então é um livro, pelo menos o 12 Regras para a Vida é um livro que eu gosto muito, porque ele vale muito a pena para você recomendar para as pessoas que ainda não têm um contato profundo com o transcendente, aquelas pessoas que tem, por exemplo, quando você fala de religião, ela já torce assim, ó, já torce o nariz, já olha estranho. Então, apresente, por exemplo, um 12 Regras para a Vida, você já vai introduzindo a pessoa nessa busca das virtudes, nessa busca do transcendente mesmo, né? Mas sem falar de forma explícita. Então, vale bastante a pena. O Bruno mesmo teve uma experiência dessa com um amigo dele, né, do trabalho, uma vez que no trabalho não dava para ficar falando de Deus, de catolicismo, passar o Padre Paulo Ricardo lá, pessoal. Ele apresentou o Jordan Peterson e foi uma porta de entrada muito boa, né? É justamente o antídoto para o caos, né? E depois mais adiante, ele vai falar sobre além da ordem também, né? Que a definição dele de caos é um pouco diferente, né? Que ele vai falar que o caos é o movimento, né? Então, por exemplo, o caos é uma criança que nasce, né? O caos é o crescimento também, né? Então, aquilo que foge um pouco do padrão, né? Do que já está ali engessado. Enfim, né? Mas não é o... Não, e ele te leva a querer buscar algo a mais depois, entendeu? Você lê uma coisa simples lá do que ele tá falando, mas aí ele põe uma referência de um cristianismo que ele mesmo ainda tá em busca, então ele leva o leitor a... Peraí, deixa eu aprofundar mais nisso. Ele dá esse desejo, então... É excelente.
É perfeito porque ele faz esse papel de anfíbio. É um antídoto para o caos. Ele tira as pessoas da água, que é um símbolo para o caos, que é comumente usado, e bota na terra firme, sabe? Na ordem. Ele tá bem ali, né, fazendo a mediação entre esses dois elementos. E para você depois se converter é um clique, assim, um passo, né? Porque você percebe, a gente estruturou toda a questão aqui. Só que se você parar no isso é simplesmente uma estrutura psicológica e ela existe, é um arquétipo e etc. Se você parar aí, cara, é um passinho para você falar, mas peraí, se aquilo que está estruturando a minha psique estrutura tudo mais, e tudo que eu vejo, minha alma mesmo reflete o cosmos como sendo um microcosmo. Pô, será que não é tão absurdo assim eu conceber que há um princípio ordenador de todas as coisas? É um passo, sabe? Para você sair disso e falar, tipo, não, realmente existe. Existe. Aí você vai cair no Deus filósofos, etc. Tem todo o processo de conversão, que daí você sai um pouco disso, né? Percebe que Jesus Cristo é justamente Deus encarnado, e etc, etc, etc. Mas sabe, é um passinho só. Você Você sabe começa Jordan ali. Peterson, começa para os gregos e aí você vai para São Tomás. Né? Então, exato, exato. Ele é o que o. Ele é para os nossos tempos o que Santo Agostinho? Quero fazer a analogia certinha. Mas ele é para essa perspectiva de caos e ordem, de tirar as pessoas do caos, trazer para a ordem, etc., o que o C.S. Lewis foi para os protestantes Sim. e católicos. Porque o Peter Crift fala isso eu acho sensacional, que, olha, Deus tinha uma missão para o C.S. Lewis e, de alguma forma, ela foi cumprida, foi bom até, em certo sentido, que ele se mantivesse protestante. A gente nunca sabe ali no último momento o que aconteceu internamente na consciência dele, mas que ele se mantivesse protestante, porque daí os protestantes leem a obra dele e se tornam católicos. O Peter Crift fala isso, eu acho sensacional. Ele fala, cara, a missão da vida do Lewis foi essa. Os caras leem a obra dele, encontram lá ele falando de purgatório, encontram lá ele falando de Maria, falando super bem dela. Eles falam, pô, tá um passinho, sabe? Ele era amigo do Tolkien, amigo pessoal, muito próximo, tá tudo muito, muito próximo ali. Então, E que, inclusive, de certo sentido, a missão dele era essa. Futuramente a gente vai falar mais sobre ele, hein, Lucas? Pô, perfeito, perfeito. Com a sua presença, né? Se você nos der a honra. Pô, eu que fico, me sinto honrado. Pô. Muito obrigado, cara. Mas eu amo C.S. Lewis. Seria um prazer falar sobre ele. É muito bom. Então, em certo sentido, o Peterson cumpre essa função hoje em dia também. Ele leva as pessoas do caos ali pra ordem e já deixa ele. Ele tem a sua própria missão. Quem sabe, se Deus quiser, ele se converte. Ele tá, pelo que eu já entendi, ele tá bem próximo, vendo as últimas coisas que ele tem falado. Mas aí, para entrar na questão da filosofia, mais propriamente, que a gente tinha dito, né, um dos alicerces, um dos fundamentos da nossa cultura, o que é a filosofia se não a busca pelo sumo bem? A gente conversou até agora que esse sumo bem é aquilo que é a ordem que organiza a nossa estrutura, organiza a sociedade, organiza a nossa psique, organiza tudo ou mais. E o que é a filosofia se não a busca incessante pelo bem? O Boécio, ele diz o seguinte, né, naquele mesmo livro, A Consolação da Filosofia. A sabedoria, ela consiste em avaliar o fim de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas. Porque o fim é aquilo a que todas elas se ordenam. Se imagina, por exemplo, que o copo ele tem o fim de ser um recipiente que contenha algum líquido aqui dentro e que eu possa utilizar de maneira bastante simples e conveniente para trazer o líquido à minha boca. Tudo aqui nele está servindo esse fim. Né? É óbvio que ele tem certa beleza, né? A pessoa foi fazer, ela não pensou, vou fazer qualquer coisa que sirva a utilidade, porque nós não somos simples animais que querem buscar simplesmente aquilo que é útil. Então nós adornamos as coisas, ou como o Lewis fala, que a gente acabou de falar dele, nós somos um animal poético. Não há nada que nós tocamos que não adornemos. Né? E mesmo assim, indiretamente, pô, um copo mais bonito, mais atrativo, eu vou tomar nele, porque você olha o copo, às vezes um copo feio, estranho, você fala, putz, não sei nem se essa água tá boa, olha que estranho. Ele, em certo sentido, ele cumpre melhor o seu fim. Exato. Porque se a beleza é um transcendental, é um princípio de ordem e proporcionalidade, perfeito, e ele está mais próximo desta beleza, ele participa mais dela, ele cumpre melhor o seu fim. Sem dúvida. É tão verdade isso que existem correntes modernas que tentaram abolir a beleza, né? Então, eu, como uma boa estudante de publicidade que fui, estudei sobre Bauhaus, que falava, né, que não precisa, a beleza não importa, o que importa é a forma e a função.
E a gente vê hoje que 90% das coisas criadas pela Bauhaus caíram em desuso, ou são compradas por pseudo-intelectuais que gostam de pagar milhões em cadeiras que não usam só para dizer que fazem parte de um movimento diferentão, digamos assim. Mas é só olhar a arquitetura. Qual é a arquitetura que dura centenas de anos? É a arquitetura clássica, não é as casas de caixote que o povo vive querendo empurrar. A arquitetura aqui na Europa tá cheio de shintoísta louco pra ver, né? Exatamente. Não, e você vê que ninguém vai pra ver arquitetura moderna, assim, é muito difícil. Exato. Porque não... Exatamente porque tiraram e falaram, a beleza não importa. Não, a beleza importa, desculpa, mas importa porque a função, só a função da coisa por si mesma, ela perde o sentido. Tem um estudo que fala, né, sobre essa questão da arquitetura que mostra que as pessoas que vivem em casas e cidades com arquitetura moderna tendem a ter mais depressão do que pessoas que vivem em cidades com arquitetura clássica. Por que será, né? Porque não tem ordem. Porque a ordem não está manifestada de maneira visível. Platão mesmo diz, a beleza ela é a única das formas transcendentais que pode ser vista pelos olhos do corpo, além dos olhos da alma. E você contempla a beleza. E ela demonstra essa ordem. E ela é um princípio de orientação existencial, como nós tínhamos dito. Ela é um transcendental. Ela está identificada ao bem, ao uno e etc. Todo aquele princípio, ela é todo esse princípio de ordem. Então você percebe como as coisas se relacionam bem aqui, né? Por isso que o Scruton fala naquele documentário. Construa alguma coisa simplesmente pela sua utilidade, como você tinha dito, e ela se tornará inútil em pouquíssimo tempo. Exatamente. Agora, construa alguma coisa bela e ela será útil para sempre. Que é essa questão que nós dissemos, que vocês disseram da Europa. Cara, ninguém viaja para São Paulo para ver os piches aqui. Tipo, ninguém fala, vamos fazer uma viagem cultural, vamos conhecer as pichações em São Paulo. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a beleza, ela revela o bem de maneira visível. E este bem que estrutura a nossa hierarquia de valores, como nós tínhamos dito. Então você vai para a Europa e você fica lá, sua percepção totalmente focada naquela igreja gótica. Você fala, pô, que bonita. Aí você sai de lá, não, a beleza é relativa. Você tá de sacanagem, cara? Não tem como. Não tem como você falar uma coisa dessa viajando para a Europa, querendo viajar para esses lugares, querendo ver coisas belas, querendo escutar coisas belas. E até o pessoal que faz uma apologia, né, a essa questão da função que importa mais do que a beleza, em pouquíssimo tempo você vai ver que eles vão começar a colocar adorno, colocar detalhe, querer trazer algum tipo de beleza, por mais que muitas vezes seja uma beleza controversa, que você fala assim, olha, não tá bonito de Continua verdade. tentando. Exato. Treinar mais um pouquinho que vai dar certo, mas não dura muito. Então, se você vê o movimento da Bauhaus, ele durou pouco tempo e já começou com um movimento moderno de trazer uma abstração, de trazer alguma coisa que trouxesse algum tipo de adorno, algum tipo de beleza, porque a função não permanece por muito tempo, sabe? Isso, dentro do próprio movimento da Bauhaus, a gente vê isso acontecer. Exato. Olha, eu só queria dizer ainda para você, meu caro ouvinte, que não parece, mas tudo isso é muito Grécia. Nós só estamos falando de Grécia até agora. Exato, então, total. Isso para deixar muito claro para você que tudo que a gente conhece, tudo que a gente pensa, tudo que a gente estuda, tem, no mínimo, um pé e meio na Grécia Antiga. Então a gente tem que falar de filosofia, tem que falar de Grécia sempre. Não, tudo isso aqui se volta para Platão. Tudo isso aqui de que a gente falou até agora está em Platão. Tá lá. Se você quiser fazer filosofia, quiser discutir alguma coisa com seriedade, você vai se confrontar com Platão em algum momento. Não importa a questão que você queira responder. E daí de Platão você vai ter que ir um pouco para os pitagóricos, vai ter que ir um pouco para Heráclito, vai ter que ir um pouco para esses caras aqui, Aristóteles, etc. Mas você vai ter que dialogar com Platão e tudo que a gente falou até agora aqui é fundamentalmente platônico. Não é nem que a gente está se confrontando com Platão, a gente está incorporando a filosofia dele e tentando expressar aqui, porque tudo isso que a gente disse é fundamentalmente platônico. Até porque o bem, como sendo sumo bem, aquilo que ordena tudo mais, está na República. A ideia do bem é o vértice axiológico que supera inclusive o ser e a essência. O Platão diz isso, ele excede o ser e a essência em dignidade e em força e dignidade. É aquilo que é mais excelente em beleza. É aquele princípio de ordem mais belo, cujo o passo fundamental da dialética é justamente aprender a ideia do bem. A dialética que Platão dá tanta importância para a oralidade dialética, etc., o passo fundamental dela é se aprender a ideia do bem. Que está identificada a beleza. Em certo sentido.
fundamentalmente Grécia aqui. Pois é. E, só pra comentar um negócio que eu não esquecer, que ela tinha falado, aí as pessoas... Ai, como é que você tinha falado, Fernando? Você tinha falado que as pessoas, elas pegam essas coisas feias e elas ainda assim tentam colocar um adorno, você tinha falado. Adorno, isso. Cara, aqui em São Paulo isso é muito verdade. Você vê aqueles prédios horríveis e aí as pessoas botam um grafite coloridão assim do lado. Mas porque não permanece. A pessoa precisa da beleza, só que ela tem uma visão de beleza distorcida. Aqueles Exato. jardins verticais, né? Aquela parada toda. Eu falo porque eu lembro que eu estudei a história do design, e na história do design isso é muito claro. O povo fala assim, não, porque forma e função, forma e função, forma e função. Dá uma semana depois da forma e função, não, peraí, vamos ter que colocar alguma coisa aqui, porque não tá funcionando. Não, porque não tá vendendo, porque as pessoas querem a beleza. Só que eles põem, tipo, um negócio pop, que eu não sei se vocês lembram, vocês chegaram a estudar isso em algum momento, que começa a colocar estampa colorida em pote de sopa, uns negócios assim muito aleatório. História em quadrinhos. Daí que surgiu a história da cultura pop, daí literalmente, pop art. que era popular, Pop você art. achava literalmente no Pop mercado. Só que assim, legal, eu também gosto muito de latas, aquelas latas bonitas que você compra, já come o biscoito e põe ali de enfeite. Só que isso não traz a beleza, entende? É a beleza enquanto o belo, aquilo que te leva ao transcendente. Não, isso de fato é um adorno, mas ainda assim é melhor do que uma lata sem nada. Você vai entre a lata crua, sem nada, e a lata com alguns adornos, você escolhe isso. Então eles não se mantêm. Exatamente essa história da função, pela função, não se mantém, não existe. Você tá colocando uma espécie de maquiagem, deixando mais bonitinha. Só que aí você vê que eles têm tão deturpado isso que acaba criando uns grafite que tem... Nossa, tem uns em São Paulo que, pelo amor de Deus, o negócio parece, sei lá, um bicho esquisito, não dá não. Exato. E você vê que, em certo sentido, essa maquiagem, ela é pra ela causa uma falsa impressão daquilo que é feio. Né? Você tá querendo colocar um adorno naquilo que é feio pra mostrar, não, até que dá pra deixar bonitinho. Mas não é belo mesmo, como você tinha dito. E mostra a desordem interior da pessoa que criou, entende? Uma pessoa que de fato possui uma ordem interior, que possui uma busca do transcendente, enfim, ela não cai numa história dessa, mas é exatamente essa questão da contracultura. Ela vem desordenar tanto o ser humano, mostrar que aquilo que é feio é bonito, aquilo que é errado é certo, vem desconstruir tudo aquilo que é tradição, tudo aquilo que é estrutura, que a pessoa passa a acreditar que aquilo é algo bonito, que aquilo é algo belo, mas não se sustenta. Então, primeiro ela fala que não precisa da beleza, depois ela busca uma beleza que não é beleza, até a gente chegar no que a gente vê hoje, nesses festivais de música, que é um negócio que você vê, cara, uns clipes que você vê por aí, que tem tudo, tudo, menos o belo ali. A gente se volta para aquela questão da sereia. Belo, né? Você tá falando do belo cantor? É tão ruim que tem o belo, né? Você percebe como a gente se volta para aquela questão da sereia de novo. Sim. Não são as musas, são sereias. Sim. Elas aparentam belas, mas na verdade não são. Elas querem te seduzir em certo sentido, mas elas não têm aquilo que te entregar, elas não têm a beleza mesmo para te entregar. É como um prédio grafitado em São Paulo, que te seduz pelas cores chamativas, etc., mas você sabe que aquilo não tem aquela profundidade da beleza mesmo que você vê, por exemplo, numa Pietà, que é o exemplo mais clássico de todos, e que, pelo amor de Deus, se alguém não reconhecer com a Pietà que há uma beleza transcendente, não reconhece com nada, né? Porque se aquilo ali não é belo, eu não sei o que é. Então, eu tive essa discussão com uns amigos por conta daquele grafiteiro famoso aqui em São Paulo. Como é que era o nome dele? O Cobra. O nome dele. Exato, o Cobra. Que um amigo meu do ensino médio, ainda mais novo, ele teve uma aula de artes e a professora pediu para ele fazer um trabalho crítico de uma obra do Cobra e falar qual que era a crítica social por detrás daquela obra. Eu falei, putz, cara, olha o trabalho de arte que você tem. Você tem que pegar uma obra e falar qual que é a crítica social por trás de um grafite, né, por cima. Um grafite. Então, tipo assim, acabou a beleza, acabou a arte, né? Porque daí vira propaganda. Você percebe? Exato, É propaganda. exatamente. Se há uma mensagem crítica por detrás, digamos assim, se você consegue substituir uma obra de arte por uma frase que se revela como uma crítica social, ela não é uma obra de arte, é uma propaganda. A Pietà e todas as obras de artes verdadeiras, elas são
inextinguíveis, elas são, como que eu posso dizer? É impossível você exaurir por completo uma definição delas, uma mensagem por trás. Escrever até. Exato. Qual que é a mensagem por trás da Pietà? Você poderia substituir ela por uma frase? Qual que é a mensagem por trás de uma música do Bach? Poderia substituir por uma crítica social? Não dá, cara, não dá. Não dá para exaurir por completo em uma definição ou o que quer que seja uma obra de arte por essa. Ela é inesgotável na sua expressão verbal. Enquanto que essas obras de arte, elas tendem a ser vistas dessa forma, mas no fundo elas são só propaganda. Você substitui por uma criticazinha social barata ou alguma coisa assim, né? É propaganda. Para alguma mensagem que o artista quis colocar lá. É que tudo virou publicidade e aí que entra assim, Exato. minha profissão é a publicidade, né? Eu sou publicitária, mas eu não vou defender minha classe, não, porque eu falo que é péssima. E para mim o grande problema é que tudo virou publicidade e aí vira aquela história do rei que tá nu, né? Então você não pode falar que é feio. Não, você não pode falar que é feio porque você tá sendo preconceituoso, porque você não sabe olhar o valor da crítica de não sei o que lá. Então, assim, acaba entrando em discursos de marketing, discurso publicitário, discurso retórico para falar de alguma ideologia, para fazer. E é sempre a propaganda de alguma coisa, de alguma minoria, de alguma visão, de algum pensamento, para vender. Muitas vezes, a maioria desses grafites, eles têm mensagens publicitárias reais, mesmo assim, de empresas que bancam para fazer uma propaganda. Então, a pessoa que está achando que está vendo uma obra de arte está ali no subconsciente pensando assim, nossa, preciso comprar uma coca. Então, é isso. Exato. Só que, peraí, beleza, eu gosto da publicidade, até porque é meu trabalho, é importante, mas a arte é uma coisa, a publicidade é outra, e acabou virando tudo a mesma coisa. E isso, para mim, é um problema da modernidade, né? Então, começou com o Bauhaus, mas hoje o design, ele tem muito esse problema, né? Porque as pessoas falam, peraí, mas o design é arte ou o design é propaganda? O design é propaganda. Você não faz um design para ser belo e ser contemplada a beleza. Não, você faz um design, normalmente ele tem uma função, é para um post na rede social, para alguém clicar e acabar comprando, sei lá, um curso, um produto, alguma coisa. Não é simplesmente pela beleza da coisa. Só que hoje as pessoas olham tudo por essa ótica da publicidade. Então elas olham a Mona Lisa, elas olham a Pietà com a mesma ótica que elas olham um post do Instagram feito pela Coca-Cola. E aí você deturpa tudo, você enxerga tudo com a ótica da publicidade. Exato. E aí viram uns estudos meio bizarros, né? Sei lá, Ai, eu já tinha ouvido uma dessa, como é que era? Eu não vou me lembrar exato, mas era algo nas linhas de, tipo, vamos fazer um estudo da intenção elitista por detrás de uma obra de um grande autor, sabe? Tem um monte disso hoje em dia, né? Como tudo hoje tem um viés ideológico ou propagandista, eles começam a fazer aquele tal do sincretismo de colocar essa mesma forma de pensar e de agir para a arte antiga. Então, por mais que a gente tenha uma crítica filosófica para o período renascentista, cara, não tem como você pegar o período renascentista e dizer que dá para comparar com a arte de agora com qualquer arte que já existiu. Então, exato. Sim. E assim isso... Pode falar. Não, assim como aconteceu com tantas outras áreas, né? O mundo moderno, ele meio que acabou, né, com alguns conceitos ali já clássicos e que eram considerados algo transcendental mesmo, assim como a beleza, né? A arte do belo, então, que entra como a contemplação do belo, é a contemplação daquilo que transcende, né? E depois, na modernidade, isso muda totalmente. Isso acontece também com a filosofia, né? A filosofia, se você pega os clássicos e pega os modernos, né? É interessante que a filosofia, a gente tem muita essa coisa de que a filosofia é você decorar ideias, né, de filósofos. Então essa análise histórica, né, da filosofia, história da filosofia e tudo mais. Porém a filosofia mais do que isso, ela é transformação, né? A filosofia, ela tem que te transformar, né? Ela tem que fazer com que você tenha uma vida diferente, né? Então a filosofia, ela também entra como essa questão da mudança. O que se popularizou, né, de filosofia é essa desconectada da realidade, né? Mais uma vez, que é o pensamento separado da vida, né? Separado da vivência, que é a filosofia moderna. Então, por isso que a melhor forma também de estudar filosofia é começar ali e ir para os clássicos, né? Estudar primeiro os clássicos, porque ali você vai na raiz, né? E você vai
ver a filosofia como que ela deve ser vista mesmo na sua essência, né? E aqui a gente pode entrar em Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Falar um pouco Pode, aí com deles, certeza. desses que são aí os principais, né? A Trindade. A Sem Trindade, dúvida. né? É até estranho que ela tenha se dissociado. Parece até que é um trabalho premeditado para deturpar a filosofia mesmo, porque ela nasce como sendo indissociável do modo de vida. Se você pega os escritos antigos, as pessoas se referem aos filósofos como aqueles que tinham um modo de vida particular. Todo filósofo tinha um modo de vida particular desde os princípios. Pô, se a gente for falar aqui mesmo dos mais antigos, Heráclito, ele viveu a sua filosofia. Não é que ele simplesmente ele teve uma espécie de intuição filosófica, colocou num papel e de repente saiu por aí tentando fazer dinheiro ou tentando impressionar alguém. Ele realmente viveu aquilo. Tanto que, se eu não me engano, ele faleceu num templo. Ele chegou a viver completamente pobre num templo dedicado a Artemis. Escreveu o livro dele, que era completamente obscuro, que se perdeu aí, infelizmente. Mas ele viveu o fim da sua vida naquele templo dedicado a Artemis, como sendo uma espécie de sábio da montanha. E ele exercia a filosofia dele na vida dele. Os pitagóricos são um exemplo claro disso também. Os pitagóricos, eles são chamados de pitagóricos não tanto pelo seu pensamento, não tanto pelas suas contribuições racionais, digamos assim, mas pelo modo de vida que eles levavam. O cerne da filosofia pitagórica não está tanto no meio que eles exercem para a purificação da alma, que é a vida teorética, que é a vida pela busca pela sabedoria, por meio da contemplação e da apreensão da ordem dos números que se expressam na aritmética, na geometria, na harmonia e na astronomia. Não é tanto isso, quanto aquilo para que essas coisas são meios, que é a vida contemplativa e a purificação da alma. Eles viviam como espécie de místicos, eles se colocavam lá numa espécie de rito deles, fechado, eles tinham uma escola fechada que não podia ter qualquer abertura ao exterior, porque eles viviam a filosofia deles propriamente. Platão, então, cara, é o princípio básico. Para você conhecer a verdade, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero. Você não consegue compreender e contemplar a ordem se você não for ordenado. Né? O nosso intelecto, ele é, de alguma forma, todas as coisas, como dizia Aristóteles, como dizia o próprio São Tomás de Aquino. E você precisa ter ele limpo, ter ele cristalino para que você contemple as coisas, né? Porque, se eu não me engano, Platão diz isso no diálogo menexeno, que conhecimento dissociado de justiça e das demais virtudes como é que ele chamava? É astúcia e não sabedoria. É astúcia. Astúcia é aquilo que o Protágoras, que é o maior sofista de todos os tempos, define como sendo o seu pensamento. Eu sou aquele que tem a arte da astúcia. E para o Platão, cara, você não exercer justiça na sua própria alma, como aquele princípio que ordena a sua alma e a mantém disposta e conformada ao bem, e por isso exerce as virtudes, você não ter isso, você não é filósofo, você não tem como. O Platão, ele até expõe numa das cartas dele, que é o único escrito biográfico que nós temos de Platão, que é escrito da carta 7, há até uma discussão se aquela carta é dele mesmo. Ele expõe lá que, em algum sentido, ele fazia um teste filosófico com as pessoas que queriam estudar filosofia com ele na academia. Que assim, cara, você vai ter que se dedicar com toda a sua alma para isso. Você vai ter que dedicar a sua vida. Ele fala da filosofia como sendo o pão de cada dia, muito parecido com o que o cristianismo vai colocar depois. Certo? O Platão já fala isso. Então, tipo, como que isso se dissociou, sabe? Como que virou astúcia? Sabe? Por que diabos as pessoas hoje atribuíram a astúcia? E veja bem, a astúcia, essa erudição, só para dar uma definição ou uma clareza maior do que é essa astúcia, essa erudição vã que os sofistas possuíam, que muitas pessoas hoje identificam a sabedoria, eu acho que o José Mournier Nasser, que era um professor Sim, bastante ativo aqui no Brasil, tem várias muito aulas bom. aí no YouTube que ainda Tem. permanecem, ele define isso de maneira brilhante. Ele fala, o esperto, o astuto, ele é uma espécie sofisticada de burro. Ele não é alguém sábio. É o espertinho, sabe? Aquele cara que tem o dom da esperteza, o Odisseu no começo da sua vida. O Odisseu, figura central da Odisseia, figura
ali que também aparece como sendo central na Ilíada. O Odisseu é aquele cara que é astuto no começo da vida. Ele sabe como enganar, ele sabe como lidar com as coisas. O jeitinho brasileiro, sabe? Aquele cara espertinho, que sabe como trapacear na prova e não sei o que. É o astuto. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem a sabedoria. E ele não tem a sabedoria porque ele não é sincero. E ele não é sincero porque ele não exerce a verdade na sua própria alma. E isso pro Platão, cara, é tão essencial, mas tão essencial que ele expõe em praticamente todo o diálogo. A fala, o trecho, acho que o meu trecho favorito do Platão é um trecho no Górgias, em que ele está discutindo com Cállicles. Cállicles é uma espécie de sofista também. E a verdade é o Sócrates, né, enquanto personagem do Platão, discutindo com Cállicles, que é um sofista. Uhum. E Sócrates acaba de expor nesse diálogo aquela questão de que é pior para o homem fazer a injustiça do que ser justo e sofrer a injustiça. É pior para um homem ser injusto do que ser justo e sofrer injustiça. Sócrates acabou de expor essa questão de maneira cristalina, derivou uma coisa da outra, fez todo o processo dialético e demonstrou por A mais B que isso se dá. Aí Cállicles vira para ele e diz o seguinte: Sócrates, depois de ter perdido a argumentação, óbvio, aí entra toda aquela atitude sofística que a gente vê hoje em dia e a dar pro pau, assim. Ele vira: Sócrates, é o seguinte, olha, é muito interessante todo esse papo de filosofia que você traz para cá, mas vamos ser bem sinceros, você realmente acredita nisso de que você está falando? Porque, olha, isso daí, olha, vamos falar. Fica Ele entre fala, nós. vamos falar bem. Exato, cara, a fala dele é exatamente essa. É óbvio que eu estou expressando de maneira um pouco mais cômica e um pouco mais atual, Lúdica. mas a fala dele é basicamente o seguinte: Sócrates, é muito belo, é até engraçadinho, não é muito belo. É engraçadinho quando a gente escuta essas balbuciações filosóficas da boca de uma criança, dos lábios de uma criança, mas quando vem de um velho como você, e você as expressa de maneira séria, é horrível, é feio. Você não pode. Como assim você está me dizendo que é melhor você sofrer injustiça do que você tirar vantagem de tudo que você pode tirar vantagem? E exercer melhor a sua profissão e etc., e deixar de lado as questões filosóficas. Então ele basicamente vira para o Sócrates e fala: ó, filosofia é coisa de criança. É coisa de criança que não amadureceu, não está na vida real, não está na profissão, não está enraizada nas profissões e não ganhar dinheiro e não tirar vantagem e não buscar poder, que é basicamente a ideia do Cállicles. E aí a resposta do Sócrates para mim é o trecho é um dos meus trechos preferidos de Platão, que o Sócrates vira o seguinte: ó, Cállicles, eu não vou nem discutir muito essa questão, porque você sabe que o Sócrates basicamente sabe que é uma sacanagem que o Cállicles está fazendo. Ele diz o seguinte: ó, Cállicles, nós mudamos de opinião constantemente, mas a filosofia não muda de opinião. E por isso você deve ter cuidado, porque se você recebe uma verdade e não pode refutá-la, pelos deuses, Cállicles, não haverá acordo entre ti, Cállicles, e Cállicles, mas estarás dissociado da sua alma durante toda a sua vida, estarás dissociado de si mesmo. E daí o Sócrates ele diz o seguinte: eu preferiria ter todos a rir de mim, dançando como um palhaço no meio de todos, a ter contradição dentro do meu próprio eu. E esse, para mim, é o ponto essencial assim da filosofia platônica. Assim, uma das coisas mais fundamentais e essenciais. Cara, você não pode ter contradição dentro de si mesmo. Se você recebe uma verdade e escolhe a ignorar, escolhe deixá-la de lado, não, em certo sentido não há essa possibilidade. Você se desintegra, você se fragmenta. Você sabe que aquilo é verdade e, em certo sentido, você está tentando acobertar, esconder, e não há uma possibilidade disso. Platão mesmo, em outros diálogos, diz: o conhecimento é aquilo que nutre a alma. E por isso você deve ter muito cuidado, porque o conhecimento não é como um alimento que você compra numa feira. Diz o Sócrates: pô, o alimento que você comprou na feira, você vai trazer para sua casa, você ainda vai ver se ele está bom. Você consegue ver se o alimento está próprio para o consumo antes de o consumir. Mas, com os conhecimentos, isso não se dá. Você adquiriu o conhecimento, já era, sua alma já se nutriu deles. Acabou, por isso que você deve ter muito cuidado com o que você coloca na sua alma. Porque você vai se nutrir daquilo que você conhece. Então, Marco Aurélio também diz isso. A alma, em certo sentido, se tinge das ideias. Ela se tinge, ela toma forma, ela toma a cor daquelas ideias que ela conhece. E, portanto, é fundamental, como diz o Platão, nós analisarmos todas as questões à luz dos nossos anciãos.
que é, em certo sentido, um símbolo para os sábios. Por isso que é tão importante voltar à Grécia, por isso que é tão importante ler Platão, Aristóteles, ler a respeito da vida do Sócrates, ler a respeito dos pré-socráticos, que são tão fundamentais que as pessoas às vezes negligenciam. Cara, Pitágoras e Heráclito, que são os meus pré-socráticos, por assim dizer, favoritos, eles são brilhantes, cara. São brilhantes. Para Parmênides também. Você dá para passar a vida inteira só estudando esses caras e não vai ser uma vida perdida, você tá entendendo? É óbvio que a filosofia, ela tem esse elemento em que ela se torna um objeto de estudo. Né? Você aprende, estuda a história da filosofia, em certo sentido, para aprender a pensar. Você tem esse objeto de estudo filosófico. Mas veja que ele não é o fim. Né? O fim continua sendo a sabedoria, continua sendo a verdade, e para adquiri-la você precisa ser sincero. Essa busca de que Platão fala, ela precisa ser sincera, e ela precisa ser uma dedicação total do indivíduo à verdade e à sabedoria. Por isso que é uma forma de amor. Por isso que a filosofia é um amor. E essa busca sincera, ela vai nos levar sempre aos gregos, não tem jeito. Eu falo por experiência própria, assim, ó. Falei, eu vou começar a estudar filosofia. Você começa a ler alguma coisa, sei lá, moderna, que te leva, sei lá, para a escolástica. Eu lembro que a primeira coisa que eu li me levou para a escolástica. Aí fui ler São Tomás de Aquino. Não adianta, não vou entender São Tomás de Aquino se eu não entender Aristóteles. Aí me levou para Aristóteles. Mas peraí, para entender Aristóteles já é grego, mas eu ainda tenho que voltar mais. E aí quando você vê, você precisa realmente começar pela base, porque você precisa começar nos pré-socráticos, você precisa seguir toda a trajetória. Se você realmente busca a verdade, você vai sempre voltar para a Grécia, você vai sempre começar a estudar por lá. Agora, se você não busca a verdade, se você quer falar que leu, se você quer ser esses pseudo-intelectuais de hoje, que a gente encontra muito por aí, esses que na verdade são basicamente sofistas, a verdade é essa, que querem, esses adolescentes que lê Nietzsche pra ficar falando mal da sociedade. Relativiza tudo. Né? Exatamente. Exato. Aí realmente você não vai pros filósofos gregos, mas até o Nietzsche, se você realmente for ler a sério, ele faz referência, ele pega, por mais que ele esteja desconstruindo, ele pega muito dos filósofos gregos. Então você não vai nem entender a desconstrução se você não for nos caras primeiro, entendeu? A busca real pela verdade faz isso. Só fazer um adendo? Minha introdução na filosofia foi por causa do Nietzsche, e foi porque eu estava lendo um livro dele e ele xingou o Santo Agostinho, se eu não me engano, no Anticristo, ou no Além do Bem e do Mal, não lembro agora. Mas em um desses dois, aí eu li uns 4 ou 5 livros do Nietzsche, em um deles ele xinga Santo Agostinho. Eu falei, vamos ver qual que é a desse Santo Agostinho aí. Então, aí eu fui ler, cara, quando eu li sobre o livre-arbítrio do Santo Agostinho, eu aprendi o que era filosofia. Aí eu entendi. Eu tava lendo Nietzsche e eu tinha uma impressão, é um pouco esse negócio aforístico, um pouco esse negócio meio viajado, não tem muita ordem, estrutura. O pensamento do Nietzsche é um caos por si mesmo, assim, dá pra você derivar 1 milhão de filosofias dali que ainda assim seria o Nietzsche. Aí quando eu li Santo Agostinho, eu falei, isso é filosofia, cara. Não dá. Você leu sobre o livre-arbítrio do Santo Agostinho, você sai de lá meio que, nossa, cara, eu realmente agora ouvi um filósofo na prática. Não tem como mais voltar. E você sai de lá com uma lista de coisas que você sabe que você precisa aprender, que você precisa ler. É assim, você sai de lá com o mapa da ignorância, basicamente. E você não é a primeira pessoa, você não é a primeira pessoa que de Nietzsche seguiu o caminho certo, né? O próprio Vitor Salles Pinheiro, professor, se não me engano, ele fala bastante que ele leu muito sobre Nietzsche, né? E ele fala muito isso, que que Nietzsche ele deu uma colaboração também para o cristianismo, porque muitas pessoas começaram por ele, de tanto ele falar mal, né, do catolicismo, as pessoas foram, né, estudar e se converteram estudando, entendeu? Então isso é uma colaboração que Nietzsche deu sem querer, né, talvez. Perfeito. É igual o Marx também, um povo que lê com a busca da verdade real sempre acaba desistindo do comunismo, a verdade é essa. Sim. Exato. O Nietzsche, ele não sei se vocês já ouviram isso também, não lembro onde que eu vi, mas toda vez que um daqueles neo-ateus abria a boca, pelo menos 10 pessoas se convertiam, assim, porque o Richard Dawkins fala alguma coisa, ele vai debater com o Craig ou com os caras assim, os caras se convertem. Deixa os caras falar. Deixa os caras debater, Eles estão mais ajudando do que, né? Perfeito.
Mas eu acredito que seja isso, né? Acho que é uma bela introdução, né? E eu acho que a gente pode resumir, né? Depois que é uma coisa que passa ali muito pelos clássicos, né? A filosofia como uma busca pelo bem, né? E para você buscar o bem, você também passa por esse filtro das virtudes, né? E esse bem, né? Que é a verdade, né? A verdade que é uma só, né? A verdade que não é Exato. relativa, enfim. Então, isso tudo tá nessa base, né? E como você falou, né, o Platão, ele disse, quando o Platão, né, no livro dele, onde Sócrates, Uhum. né, você tava falando, que a filosofia ela não muda, né? A filosofia ela não Exato. muda. Então, é assim, ela começou assim e ela é assim, né? Depois a gente quis modernizar demais, né? E não é mais filosofia Sim, isso sim. daí, né? O que a gente vê muito por aí, né? Mas acho que Infelizmente não é podemos mais. então ir para a conclusão? Podemos? Maravilha. Então a conclusão é muito simples, né? Eu só vou agradecer mesmo, tá bom? Porque a gente não tem nada para voltar aqui. Então vamos lá, uma musiquinha. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cute. Estamos encerrando mais um episódio do Bacon, né? Onde a gente teve aí esse convidado especial. Espero que volte mais vezes, né? Que foi o Lucas, né? Lucas, muito obrigado. Olha, muito bom mesmo. Acho que pra gente aí foi uma verdadeira aula, acredito que pros nossos ouvintes também. A gente agradece muito aí por compartilhar o conhecimento, né? E também pela sua disponibilidade, né? Já tá tarde da noite, você tá aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Não, que isso, eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês dessas questões. Eu gosto bastante, deu pra ver que eu falo bastante, né? Muito Então, bom, é muito bom. eu fico muito animado, é muito interessante. Obrigado mesmo pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. É isso aí, gente. Mais uma vez, né, reforçando aí os links, né, para você encontrar o perfil do Lucas, né? Você encontrar o Lucas no YouTube, no Instagram, você pode clicar no link que tá na descrição e do Bacon também. Lembrando, né, que o Bacon você pode encontrar também esse podcast em imagens, né? Então vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa o seu like e nos ajude a chegar nos benditos 1000 inscritos, que a gente já tá há um tempo aí tentando chegar e não consegue. Então vai lá e nos ajuda dessa forma, já será de grande, né, de grande ajuda mesmo. E também vou deixar aí os links, né, dos livros aí da bibliografia que o Lucas também citou, para também, caso você queira depois, enfim, né, ler um pouco, se aprofundar um pouco mais aí sobre os temas que nós levantamos aqui. Então foi uma introdução, né, uma porta de entrada pra cultura, né, digamos assim, a verdadeira Exato. cultura. Então a gente Uma foi lá nas introdução da nossas raízes. introdução, né? Uma Exato. introdução da introdução das raízes da nossa cultura ocidental, e a gente falou aí sobre os gregos, né? A gente falou sobre aquilo que eles falavam e que da forma que a gente foi colocando parecia que era algo atual, né? Não, mas já ouvi isso aí. É sempre atual. É sempre atual. Esse aqui é o ponto. É universal, é sempre atual. É universal, Não, mas porque não muda, né? Exato. E pra concluir mesmo, por botar um ponto final no assunto que a gente tava falando de cultura, e daí ir pra despedir e tudo mais, a gente tava falando de cultura e a gente falou como filosofia é a busca incessante pelo sumo bem. Então, se a filosofia, a sabedoria, consiste em avaliar o fim de todas as coisas, como nós tínhamos dito, e o fim delas é o bem, e a cultura... Perdão, deixa eu reformular. Se a cultura ela está fundamentada, enraizada no sumo bem, e a filosofia, que é amor à sabedoria, e a sabedoria, cujo fim é o bem, então a gente pode dizer que a filosofia é a forma mais elevada de cultura, de atividade cultural. Então, por isso estuda em filosofia. É isso aí. Por isso Importante. que a gente fala de filosofia num podcast de cultura pop. Exato. Muito bom. E não existe melhor forma, né, do que essa de encerrar esse episódio aí que ficou fantástico. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.